Paz do Senhor, meu querido irmão. Vocês estão bem? Tudo na graça, na força do Senhor? Louvado seja o nome do Cristo vivo, não é? Depois desses dois últimos estudos, ótimos estudos do irmão Adilson, nós voltamos aqui para continuar os nossos estudos sobre as parábolas de Jesus. Mas vamos orar antes e pedir a sua graça. Nós te louvamos, bom Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos de poder adentrar a tua palavra e nos alimentar dela, e pedir que enquanto ela está sendo ministrada aos nossos corações, nós possamos nos conformar a ela, nos deleitar nela e permitir que o nosso coração possa se alimentar ao ponto de que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes. E antes mesmo até da tua palavra, eu queria também levar em oração a ti a vida do Marcos Porto, pedir a tua graça sobre esse teu servo, sobre as suas enfermidades, lá na UTI em Vitória, e pedir que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor o cure e o Senhor o restabeleça. Eu quero orar também pela vida do seu Carlos, lá em São Paulo também, de igual modo, padecendo um momento difícil, um momento de enfermidade, mas eu sei que tu és poderoso para abençoar, para libertar e para curar. Bem assim coloco também a vida da Mônica, que o Senhor abençoe e tire toda a enfermidade do seu corpo. Eu oro pela vida da irmã Débora, que de igual modo o Senhor estabeleça sobre ela graça e favor, e oro pela Diná também nesse momento que ela está vivendo, difícil, esperando uma operação que não vem, mas eu sei que tu podes abrir todas as portas e o Senhor vai ser propício à tua filha. E todos os demais enfermos da igreja e todos os nossos irmãos em Cristo, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos aqui à leitura da parábola, proposta para hoje, Lucas capítulo 18, aqui nessa tradução está escrito a parábola do juiz iníquo, e eu anunciei como a parábola da viúva persistente. Não tem problema, o problema é que nós temos que tirar lições para as nossas vidas nos dias que nós estamos vivendo. Vamos à leitura. Lucas 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém? Glória a Deus. Existem muitas coisas que nós podemos aprender com esta parábola, ou
juízo iníquo, se você quiser, ou da viúva persistente, insistente. Nesses momentos que nós estamos vivendo, uma coisa é certa, irmãos, e eu tenho que me cobrar, e tenho que me cobrar diante de Deus, Eu preciso de uma vida de oração. Eu acho que o primeiro momento em que eu me deparo com esta parábola, o que vem é a ordem implícita de Cristo ao trazer esta parábola para nós mortais, é que nós não podemos renegar uma vida de oração. Nós temos que orar. Orai sem cessar, diz a palavra. Orai em todo o tempo. E esta parábola ela começa enfatizando essa verdade. E contou-lhes uma parábola para que todos nós saibamos o dever de orar sempre e não esmurecer. A oração, ela é um canal de Deus para nos avivar a fé, para nos colocar em contato com Ele, para nos fazer ver as sublimidades do seu ser e nunca perder a confiança, nunca perder a fé, porque enquanto nós vamos orando, nós começamos a perceber que Deus sempre ouve e Deus sempre responde às nossas orações. Mas se nós não orarmos, nós vamos ficar cada vez menos confiantes e a nossa fé pode sim esmurecer. Então eu queria trazer, primeiramente, ainda que não seja o contexto da palavra, eu queria trazer para vocês pelo menos 4 maneiras de você manter acesa a sua fé e manter acesa a confiança de que Deus sempre nos ouve, de que a oração vale a pena na vida do cristão. Quais são esses 4 aspectos? São 4 maneiras que nós podemos orar para que a nossa fé e a nossa confiança possa ser acrescentada aos nossos corações. E são coisinhas básicas e simples que estão até no nosso discipulado, o discipulado para aquele que se converte, mas que às vezes nós nos esquecemos. Então você pode orar de várias maneiras, e eu vou citar 4, tá bom? A primeira, nós sempre devemos orar com ações de graças. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo esse momento de pandemia e Deus tem sustentado muitas vidas, inclusive a sua. Muitos partiram, muitos foram infectados, muitos estão em tratamento, mas eu pergunto, você, se está me ouvindo, se está aí diante de mim e diante da palavra, você já tem um motivo de agradecer. Agradeço a Ti, porque esse vírus não teve ainda poder sobre a minha vida, e eu creio que não terá poder sobre a minha vida. Nós, antes na igreja, cantávamos muitos hinos de ações de graças. Te agradeço, Senhor. Glorificávamos a Deus pelas suas ações para conosco. E nós não podemos perder esse foco de sempre agradecer. Ao levantar-se, graças a Deus, porque o Senhor me deu vida novamente. Graças a Deus porque o Senhor é bom. E graças a Deus porque as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida. Quando você for à mesa, e eu vejo muitos crentes indo à mesa, e quando vão à mesa não sequer agradecem pelo alimento. Ore, agradeça, obrigado por este alimento,
pela provisão deste alimento. Obrigado porque não tem me faltado. Quando você for se deitar, obrigado pelo dia, obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, então, não é? Eu estava dizendo, obrigado porque o Senhor preservou a minha vida durante esse dia. E agradeça a Deus também por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo ainda que Ele fará. Então você o reconhece como Deus, você bendiz o seu nome como Deus eterno, quando você agradece a Deus. Tenha sempre no seu coração uma palavra de gratidão ao Senhor. Tá bom, irmão? O segundo aspecto desta oração que traz confiança e não nos deixa esmorecer é a exaltação. O que é a exaltação? A exaltação é você adorá-lo, é você reverenciá-lo, é você se prostrar diante dele e dizer a ele o que ele é e glorificar o seu nome. Logicamente que para você exaltar, você precisa conhecer o Deus que você serve, você precisa conhecer o seu caráter, você precisa conhecer a sua essência, você precisa conhecer o que há nas minúcias de Deus. Você precisa saber que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é digno, que Ele é amor, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Você precisa saber que Ele é luz, que Ele é vida, que Ele é espírito. Então você faz uma compilação dos dados essenciais do caráter de Cristo. E você, conhecedor daquilo que Ele é, você o exalta, você o adora, você o glorifica. Jeová Rafá, eu te adoro, porque o Senhor cura as enfermidades, o Senhor é Jeová Jireh, o que provê as necessidades dos homens. Shalom, tu és a nossa paz, aleluia. Elohim, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, aleluia. O Senhor é o nosso Deus. Então, amados, para exaltar o Senhor e reconhecê-lo também naquilo que Ele é, nós precisamos ter uma noção e um conhecimento daquilo que Deus é, e vivenciando o que Ele é, nós o exaltamos, nós não nos contemos, irmãos. É muito difícil o crente ter a noção de Deus e não exaltá-lo, não glorificá-lo, não bendizê-lo na beleza da sua santidade, não é? Então exalte o Senhor, que não falte na sua oração diária exaltação, e que não falte na sua oração diária ações de graça. Tá bom, querido? Estou falando bem assim, rapidamente, para você ter uma noção do que é isto, tá bom? Você também pode fazer orações intercessórias. Isso já fala, interceder. Você intercede diante de Deus pelas causas justas e contra as injustas. Você ora pela igreja, você ora pelo pão de cada dia. Cristo ensinou na sua oração do Pai Nosso, não é? Todas essas formas de oração. Você ora pelo pão de cada dia, você ora, você intercede pelos seus familiares, você intercede pelas almas perdidas, você intercede pelos enfermos, você intercede para que Deus te dê vida frutífera, você intercede a favor de todos os homens, não é? Então, se você realmente parar para orar, você vai gastar um bom tempo, irmãos. Eu não sei o que orar, eu não sei como fazer. Olha só, irmãos, nós citamos 3 aspectos da oração que já nos dariam aí pelo menos uma meia hora de oração. A intercessão, você ora um por um dos irmãos, você ora uma por uma das famílias, você se interessa que eles sejam abençoados, né? Você interessa para que as pessoas progridam na fé. Então você intercede e você busca a Deus pela igreja, você
Ore pelo seu país nesses tempos difíceis, interceda pelos governantes, interceda por todos os que governam, desde vereadores até o presidente da República, ou diria, desde governadores até o STF, né? Ore para que Deus mude esse quadro, ore para que os homens voltem a temer a Deus, interceda para que os juízes voltem a temer a Deus, como está escrito aqui, nós vamos ver nesta parábola. Então você percebe como que os homens na palavra de Deus intercederam, uma das intercessões mais tremendas na palavra é a intercessão que faz Abraão em relação a Sodoma e Gomorra, como que ele insistiu para que Deus tivesse misericórdia. Lá em Gênesis 18, do 22 ao 33, você vai ver Abraão falando com Deus para que ele poupasse Sodoma e Gomorra, mas não foram achados nem 10, ninguém, só Ló e a sua família, ainda foram arrastados daquela cidade que foi condenada pela subversividade do coração. Ore interceda contra o pecado na sua vida, interceda contra o mundo que quer te manipular, que quer te doutrinar, interceda, tá bom? E a outra, eu queria associar a intercessão com a súplica. A súplica, ela é também muito importante, porque ela é um sinônimo de pedido. Então, quando eu falo interceda pela sua vida, para que Deus te dê forças contra o pecado, já seria uma súplica, para você não cair em tentação, para você não pecar, para a sua alma continuar firme e forte, Então, interceda pelos homens e suplique, peça por você também, peça pela sua vida. E outro tipo de oração para você não esmorecer, é muito importante também no contexto que nós vivemos, que é a oração que nos leva ao quebrantamento, que nos leva à humildade do Espírito, e que nós precisamos muito nesses dias que estamos vivendo. Quebrantar o nosso coração diante de Deus. O quebrantamento, sabe o que acontece, irmãos? Ele tira todo o orgulho e toda a altivez do nosso coração, porque o quebrantamento nos faz ver Deus, a sua santidade, e faz ver as nossas misérias. Então nós nos alquebramos diante de Deus por aquilo que somos. Então, Senhor, quebranta o meu coração, faça o meu coração manso, humilde de espírito, arranco eu do trono. Eu não quero ser comandado por mim, eu quero ser comandado por Ti, ó Deus amado. Há um texto aqui que eu gostaria de ler para os irmãos. Está no livro de Gálatas, capítulo 2, que diz assim, versículos 19 e 20: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é quebrantamento. O quebrantamento, ele nos leva a deixar de viver a nossa própria vida para viver a vida de Cristo em nós. Isso aqui é muito forte e é muito importante para a nossa vida, é um grande desafio.
O quebrantamento vai além de nós nos humilharmos diante de Deus. O quebrantamento, ele nos leva à morte do eu, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu anulo, né, tudo aquilo que vem da carne. Eu estou crucificado com Deus. É isso que o quebrantamento faz. Quem está quebrantado nesses dias, irmãos? Em sã consciência. Quem é que busca esse quebrantamento descrito aqui em Gálatas, do capítulo 2, versículos 19 e 20? Porque muitas das coisas velhas permanecem em nós, os maus costumes, as manias, e elas precisam ser arrancadas. Então haverá um trabalho contínuo do Espírito Santo, aquele trabalho que Paulo fala, de fé em fé, de glória em glória, somos transformados à sua imagem e semelhança. Ela é aplicada a nós através de um quebrantamento que o Espírito Santo também coloca nos nossos corações. Tá bom, irmão? Então veja bem, eu falei de ações de graças, eu falei de exaltação, adoração, eu falei de intercessão e súplica, né? E eu falei agora de quebrantamento. Se você colocar esta oração em evidência, você não vai esmorecer. Agora, voltando aqui para a parábola, qual desses elementos na oração que nós citamos aqui está presente nesta leitura? Está presente nessa leitura uma súplica muito intensa da viúva. Só que quando ela vai suplicar, quando ela vai pedir, ela encontra um oponente feroz e odioso. Ela encontra um juiz iníquo, né? Um juiz, como diz aí a parábola, né, em algumas traduções, iníquo. Então eu gosto de identificar os elementos, os personagens. Então você tem um juiz iníquo, mas você tem uma viúva insistente, e você depois no fim tem o juiz de toda a terra. Então vamos aprender. Então, quando aquela mulher, ela tem uma causa, e me parece que quando ela chega para pedir que o juiz julgue a sua causa, ela não chega com espírito vingativo, ela não quer se vingar, mas ela quer a justiça estabelecida, e ela precisa da justiça estabelecida. Então, irmãos, a vingança pertence ao Senhor. Não queira se vingar de nada. Não queira se vingar de injustiças, de ofensas que lhe fazem. Seja apenas justa. Tente o caminho da justiça, né? Essa mulher chegou indagando sobre a justiça que lhe tinha que ser feita. Então ela chega diante do juiz e ela clama para que o juiz julgue a sua causa. E o que acontece? Pela fala do juiz, esta viúva insistentemente, né? Há uma palavra aqui que eu gostaria de ressaltar para vocês, né, em relação à viúva. Essa palavra, uma viúva que vinha, nessa tradução, ter com ele. Essa palavra vinha, no grego, ela tem a conotação de vir insistentemente, todos os dias. Tá? Então era um ato contínuo, ela ir lá bater na porta da sala do juiz, para reclamar o que lhe era devido. Então,
como eu disse, ela está diante de um homem odioso, de um homem iníquo, um juiz alheio ao que é misericórdia, alheio ao que é amor, alheio ao que é fraternidade. Esse juiz, ele tem o perfil dos homens dos últimos dias, descrito lá em Timóteo, amantes de si mesmos. Então, era um homem que não tinha sensibilidade nenhuma no coração. Então, esse juiz, ele mostra esse caráter quando a palavra do Senhor diz a respeito dele. O que a palavra diz a respeito dele? Duas coisas. Primeiro, esse juiz não temia a Deus. E o segundo, ele não respeitava os homens. Mas, o que me chama a atenção, o que deve chamar a atenção em você também, é que esse juiz tinha consciência disso. Ele não era ignorante a esses aspectos do seu caráter, da sua personalidade. Ele sabia que não temia a Deus, e ele tinha noção de que ele não respeitava ninguém, e isso lhe fazia bem. Olha só, irmãos, às vezes a gente acha que os homens estão só na sua ignorância, fazendo mal na sua ignorância, mas aos homens foi dada uma consciência do bem e do mal, para que eles saibam o que é certo e o que é errado. Não vamos tratar da questão da consciência cauterizada, que ela simplesmente diz assim, eu estou errado, mas o que eu faço é certo. Eu quero falar da consciência que sabe que está errado e permanece no erro, da pessoa que sabe e tem consciência do erro e permanece no erro. Esse juiz era assim, não havia nele nenhum temor a Deus, ele não quer dar glórias a ele, essa é a questão, ele não quer reconhecê-lo, então ele não teme a Deus, ele é o seu Deus, esse juiz é o seu Deus. Qualquer identidade com os dias de hoje é mera semelhança, viu? Qualquer realidade de hoje é mera semelhança, coincidência, mas ele é o seu Deus, ele é o seu Deus, e como Deus, ele é um Deus nefasto, que não dá glória ao Senhor, e por isso ele não respeita os homens para ele são só números, os homens para ele são nada, ele está sobre tudo e sobre todos. Mas aí o que acontece? Essa viúva insistente, persistente, ela continua todos os dias indo à sua sala. E aquele juiz iníquo se revoltou contra isso. Falou, eu vou atender logo esta mulher para ela parar de me molestar. E então, pela insistência, ela alcançou o favor do juiz iníquo, não porque ele amava, mas porque ele simplesmente não queria ser incomodado por aquela mulher má. Diz o texto aí, olha só. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus. Olha ele mesmo, né?
dizendo como que é o seu coração: eu não respeito homem algum, mas essa viúva me importuna muito, julgarei sua causa para não suceder que no fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse aí nessa parábola: considerai no que diz este juiz iníquo. Pense no que ele fez. Considere os caminhos desse juiz iníquo, está dizendo aí o Senhor. Olhe para ele. Então, usando esta parábola, o Senhor diz: nós temos um Deus de justiça. Ele não é como este homem aí. Nós temos um Deus de justiça. E esse Deus, sendo justiça, ele pratica a justiça. E ele está dizendo que tudo que vocês colocam diante dele, tudo que vocês clamam diante dele de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo que depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. Irmãos, quais são as suas orações? Quais são os seus pedidos? Quais são as suas lutas? E parece que Deus está demorando. Parece que você vive a história de Abacuque: Senhor, até quando eu clamarei e tu não me ouvirás? Não é verdade? Mas Deus não tarda em fazer justiça para o seu povo. Os homens maus, como este juiz, eles são maus, enganam e são enganados. Eles perecerão. Eles são como a moinha, a palha que o vento espalha. Eles não subsistirão no dia do julgamento. Naquele dia, o Senhor julgará a terra com justiça. E aqueles que clamaram de dia e de noite receberão a sua justiça. Ele não tardará em vir ao nosso socorro. Uma coisa que tem consolado o meu coração no meio da pandemia, quando eu vejo todas essas calamidades que o STF está fazendo, que os governadores estão fazendo, que os prefeitos estão fazendo, né? Impondo a nós uma ditadura, fecharam as igrejas, nos obrigaram a usar máscaras e tantas outras coisas que nós estamos aí sendo adestrados para a chegada do anticristo. Estamos sendo adestrados, doutrinados para receber a marca da besta. Essa é a verdade. E a população está correspondendo fielmente a esta doutrinação, a esse adestramento. Mas quando eu vejo todas essas injustiças acontecendo, eu olho para o justo juiz, porque ele não é como os juízes da terra. Ele vai fazer justiça, para com a sua igreja, para com o seu povo. Ele levantará a sua mão sobre nós e ele nos restaurará eternamente. Aleluia! Parece que é demorado, mas a Bíblia mesmo diz, irmãos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, não se desespere, continue intercedendo, continue suplicando, continue indo ao juiz de toda a terra, continue indo ao juiz que tudo pode, ao juiz reto juiz é o seu nome, aleluia, retidão está nas suas mãos. Continue insistindo e as nossas orações estarão subindo e chegando ao trono de Deus. Não esmoreça, não perca a fé, não desanime. Então, assim como eu olho para o juiz, eu sei daqui a pouco ele me fará justiça.
Esses homens, se não se arrependerem e se não voltarem a Deus, sofrerão as consequências, mas é Deus quem os julga. Eu vou descansar em Cristo, eu vou descansar no meu Deus, sabendo que Ele fará muito mais do que eu estou pedindo, ou mesmo daquilo que eu estou pensando. Deus é infinitamente maior. Você não crê nisso também, meu irmão? Eu creio que Deus pode muito mais. Ele é o juiz de toda a terra. Então nós temos todos essas informações para nós não permitirmos que a nossa vida de oração venha a esmorecer, venha a se acabar e venha a se secar, e também que a nossa fé, a nossa fé se perca, a nossa fé se esmoreça, porque se nós perdermos a oração, nós vamos perder a fé. É interessante que Cristo termina, o Senhor aqui termina a parábola com uma grande indagação. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que você acha disso aqui, meu irmão? Ele achará fé na terra? Aquela fé que é impossível agradar a Deus se não tiver. Aquela fé que o justo viverá. Pela fé, na confiança do Deus Todo-Poderoso. Será que todas essas lutas que temos atravessado ou que vamos atravessar vai esmorecer a nossa fé, vai acabar com a nossa fé em Cristo? Será que nós vamos nos dar a outros deuses, a outras verdades? A fé vai subsistir? Qual a vitória que vence o mundo? Diz no livro de João. A vitória que vence o mundo é a vossa fé. Agora Cristo está perguntando: porventura acharei fé na terra quando eu voltar? A fé confiante na cruz, a fé confiante no sangue que foi derramado, a fé confiante no sacrifício vicário, a fé confiante de que Cristo é suficiente e que Deus é o reto juiz e que Ele justifica e que Ele salva pelo poder da sua palavra. Além das nossas limitações e do grande desafio de nós mantermos a fé, irmãos, existe uma outra questão que eu penso aqui sobre acharei fé na terra, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela proclamação. Haverá quem proclame o Evangelho para instaurar fé nos corações. Haverá quem anuncie as boas novas de Cristo quando Ele estiver para voltar, porque é pela pregação que a fé é promovida, que a fé é estabelecida. E se não houver proclamação e nem proclamadores, não haverá fé estabelecida. E aqueles que as têm, correm o risco de perder, correm o risco de esmorecer. Então, insistentemente devemos orar, insistentemente devemos estar aos pés de Cristo, insistentemente devemos clamar ao Senhor dos céus, para que Ele nos sustente, para que Ele nos fortaleça, para que Ele segure nas nossas mãos, porque só assim é que vamos perseverar, só assim é que vamos conseguir chegar até o fim, perseverando na palavra. Nós dependemos de Deus, totalmente de Deus. Você percebe que a nossa carne, ela luta contra nós,
carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E você vê essa guerra dentro de você. Nós vemos esta guerra dentro de nós. Eu a vejo dentro de mim. O próprio apóstolo Paulo via esta guerra. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. É uma guerra. E esta guerra tem por finalidade esmorecer a nossa vida de oração. Esta guerra tem por finalidade esmorecer a nossa fé. Esta guerra tem por finalidade descaracterizar o Deus reto, o reto juiz. Como que se Ele não se importasse com as nossas causas? Como que se Ele não se importasse com os nossos problemas? Ou como se Ele não se importasse com as agruras que vivemos nesta vida? Amados irmãos, vamos tomar aqui o exemplo desta viúva persistente, que mesmo diante de um juiz corrupto, mau, odioso, que não temia Deus e nem respeitava os homens, insistiu pela sua causa. Vamos tomar o exemplo dela, porque diante de nós está o reto juiz, o Senhor que julga com justiça, e Ele manifestará a sua graça e a sua glória sobre nós, e assim vamos perseverar até o fim. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua vida, que Deus te dê ânimo para orar, irmãos, porque eu sei que a luta é muito grande. Que Deus te dê ânimo para perseverar em oração, para perseverar no estudo da palavra, para fazer os seus devocionais, ainda que cansado pelo dia de trabalho, pela escola, pelos afazeres. Que Deus te dê graças para que em você o seu nome seja glorificado e exaltado. Amém? Ó Deus, são tantas coisas que estão diante de nós, mas nós sabemos de uma coisa: temos um reto juiz, um juiz que condenou o pecado, que fez justiça, e essa justiça se chama Jesus Cristo. Ele se fez justiça por nós. Então o reto juiz tomou as nossas causas, as nossas dores, e para nos aliviar, ou melhor, para nos livrar de toda a condenação, expôs publicamente o seu Filho na cruz, e pelas suas pisaduras então fomos sarados. Se tu fizestes isso, Senhor, não poupastes o teu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará contigo todas as coisas? E como não nos proverá justiça, o reto juiz de toda a terra? Então, Senhor, descansamos em Ti, buscamos a Ti e oramos para que o Senhor nos sustente na fé, pelo poder da oração e pelo poder da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, e até a próxima.